uma crise, né, financeira, quer dizer, falta recursos para o Estado arcar com todas as suas dívidas, com todas as suas responsabilidades, e que é necessário que o governo brasileiro faça, né, uma mudança no custo que ele tem de existir para poder reduzir, né, esse repasse que é para poder reduzir essa dívida que está sendo gerada. A gente vê aqui, né, dados de 2010 a 2018, né, com as despesas. A gente vê a parte que é uma linha contínua, né, as despesas da Seguridade Social menos as receitas. Na verdade, né, a receita menos as despesas. A Seguridade Social, para quem não sabe, é um orçamento que para onde as principais contribuições que vão para esse orçamento é o PIS/PASEP, é a COFINS, é a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o PIS/PASEP, o INSS enfim, essas quatro são as principais contribuições que vão para a Seguridade Social, né? E fazendo uma análise assim bem fria, a gente pegar essa receita que advém dessas quatro contribuições, menos os gastos com a saúde, despesas obrigatórias com controle de fluxo da saúde, menos os gastos com a Previdência Social, que é o benefício geral da Previdência Social, benefício total, e menos os gastos com o programa Bolsa Família, que é assistência social, a Seguridade Social, ela é um sistema, em média, superavitário, né? A gente vê que ali no início da década de 2010, isso estava próximo dos 20 bilhões, né? Com uma variação ali acontecendo, né? Mas que já para o final do período, essa média já estava mais próximo, menor ali, próximo dos 10 bilhões de superávit. Isso aqui a gente não está considerando nesses gráficos a desvinculação de receitas da União, que até 2016 era desvinculado 20%, né, de tudo que era arrecadado em relação à Seguridade Social, e após 2016 começou a ser desvinculado 30% de tudo que pertencia, das arrecadações ali que pertenciam à Seguridade Social. Então, mas aí a gente tem aqui também, igual a nossa querida companheira de luta, a Maria Lúcia Fraturelli fala, a gente tem essa DRU, essa desvinculação de receita, porque a Seguridade Social foi criada como um sistema para ser superavitário. Então, as arrecadações que foram desenhadas, elas já foram desenhadas para acontecer esse superávit, ou seja, quando o governo tiver com o desemprego alto, aí tem as arrecadações indiretas que vão para a Seguridade Social, que preenche essa lacuna deixada pelo que deixa de vir pela arrecadação direta. Quando o consumo está baixo, aí, enfim, a Seguridade, ela tem as suas arrecadações que acabam reduzindo essas possibilidades de déficit, né? E se estão tirando recursos da Seguridade Social, como é o caso da DRU, que era 30%, que era 20% e passou a ser 30%, é porque existe, né, uma sobra de recursos. Porque se você não tem como você tirar recurso
de um orçamento que não tem. Não tem como você desvincular recursos e aumentar essa desvinculação de um orçamento que não tem recursos. E aqui a gente tem também um outro gráfico mostrando, né? Aí a gente pegou aqui o orçamento da União, o tanto que é gasto com o orçamento fiscal e com o orçamento da Seguridade Social, né? O orçamento fiscal é aquele orçamento onde estão as empresas públicas, as autarquias, os gastos com o financiamento da dívida pública, e entre outras coisas. E o orçamento da Seguridade Social, como já foi dito, é o que é gasto com a Previdência, com a saúde e com a assistência social. A gente vê claramente que o orçamento fiscal, ele correspondeu a entre 70% e 74% da despesa total da União, e a Seguridade correspondeu 26% a 30% da despesa total da União. Então, a Seguridade não é a despesa mais onerosa, que a gente pode ver. Esses gráficos aqui foram tirados do, do sistema do Supremo Tribunal, né? A Seguridade Social, ela vinha numa sequência ali de queda, né? Tava chegando a ser cerca de 26%, 25% do gasto final da União, o orçamento fiscal estava caminhando ali para os 75%, 74% do gasto final da União. E que depois disso, né, ali a gente vê em 2002, no governo Dilma, que a Seguridade Social teve um aumento, chegou a ser quase 30% do gasto final da União, e o orçamento fiscal teve uma redução, né, chegou a ser quase 70% ali, aproximadamente 70% do orçamento da União. Isso aí é um pouco do que foi as pedaladas fiscais, que na verdade foi para favorecer o orçamento da Seguridade Social que aconteceram as tais pedaladas fiscais, né? Então a gente vê que a Seguridade não é o maior gasto da União, ela está entre 26% a 30%, e 30%, quando chegou a 30%, a presidente foi impeachmentada, então ela está mais ali próxima dos 20 e tantos por cento, 26%, 25%, o orçamento fiscal está entre 75% a 70%. Então, a maior parte do gasto é com orçamento fiscal, e a gente não ouve falar na televisão que o orçamento fiscal é o problema do endividamento público, enquanto este é o real problema do endividamento público brasileiro que está gerando essa série de crises. Então, aqui a gente vê as despesas da União, né, referente ao orçamento fiscal e ao orçamento da Seguridade Social, né, de 2008 a 2018. E a gente tem ali as despesas referente ao orçamento fiscal. A gente vê que o orçamento fiscal ele saltou de algo, ele era além de 1,6 trilhões de 2008, e em 2018 chegou próximo de 2,4 trilhões, né? E a Seguridade Social, ela saiu de 2008 próximo ali de 650 bilhões aos 950 bilhões de 2018. Então a gente vê claramente que quem evoluiu muito mais foi o orçamento fiscal, e é um gasto assim trilionário. Então, não queremos aqui tomar nenhum partido de nada, mas nós, quanto sociedade, precisamos de nos empoderarmos, né, para a gente poder decidir melhor.
até mesmo para que a gente possa ajudar nossos políticos, nossos agentes políticos os empresários, sei lá, toda a sociedade, para que ajudar para que a gente possa, né, ter uma visão mais crítica do que está acontecendo. E toda a sociedade, que é o mais importante, né? Que quem faz esse país não é empresário, não é o governo. Quem faz esse país é a população, porque quem paga o governo, quem paga tudo é a população. Então, Então, vocês concordam comigo que a Seguridade Social, não sendo o principal gasto do governo, por que então que ela está sendo o orçamento mais atacado? A gente viu aí a PEC dos gastos congelando, a PEC 55, que transformou-se numa emenda constitucional, que congelou os gastos da saúde e da saúde, da educação, da previdência social, de todos esses sistemas por 20 anos, né, aos valores de 2017, como é o caso da reforma da Previdência, que está vindo por aí, né, como é o caso da reforma tributária, que depois, se tiver oportunidade, vamos falar também sobre a reforma tributária e especificamente sobre cada. Mas se por um lado estão vindo emendas constitucionais e propostas de emendas constitucionais no sentido de limitar o orçamento da Seguridade Social, por outro lado, estão vindo emendas que estão ampliando o orçamento fiscal, né? E aí que está o grave problema, porque aí no final, em vez de gastar menos, nós vamos continuar gastando mais, porque quem gasta mais não está sendo limitado e nós vamos ter, em vez de melhorar o problema da dívida pública, nós vamos agravar, né, esses problemas. É irresponsável chamar alguém para a rua agora para fazer quebradeira, para dizer que tem que tomar o poder. Você acredita na democracia? Quem acredita na democracia espera ver ser eleito. Não chama ninguém para quebrar nada na rua. Esse é o recado para quem está ao vivo no Brasil inteiro. Sejam responsáveis. Pratiquem a democracia. Ou democracia é só quando o seu lado ganha. Quando o outro lado ganha, com 10 meses você já chama todo mundo para quebrar a rua. Que irresponsabilidade é essa? Não se assustem se alguém então pediu AI-5. Já não aconteceu uma vez? Não se assustem se alguém então pediu AI-5. Já não aconteceu uma vez?